tradicional, eu também particularmente fui ensinado desse mercado tradicional, onde a gente devia estudar, devia tirar boas notas, conseguir um bom emprego, que, como a Thelma falou, também não tem nada de errado com isso, porém, eu queria algo maior, eu realmente quis algo maior e foi isso que particularmente eu acabei buscando. Foi onde eu abri minha primeira empresa aqui no Brasil, depois particularmente quis alavancar esse negócio, abri a primeira empresa internacional em Londres, que foi realmente uma expansão muito legal. Já tive empresas também nos Estados Unidos e foi uma experiência muito boa também. E foi onde eu particularmente descobri que realmente é muito mais leve, vamos dizer assim, quando a gente consegue trabalhar da onde a gente quiser, como a gente quiser, e isso realmente é muito gratificante. E também a possibilidade da gente estar conhecendo pessoas incríveis, como inúmeras pessoas que estão nessa sala também, e inúmeros parceiros que a gente tem. Então, isso realmente é muito gratificante, e é esse trabalho na internet que faz com que a gente cresça ainda mais. Com tudo isso, eu acabei conhecendo o mercado financeiro também, acabei me identificando bastante com o mercado financeiro, e lá em Londres, junto com uma microempresa, micro franquia do maior clube de viagens do mundo, conheci a Thelma, depois acabei conhecendo a Gabi, a gente formou uma parceria muito legal, incrível, onde a gente tem aí várias fontes de renda. Eu particularmente tenho mais de 6 fontes de rendas ativas hoje, onde tem a intenção de criar muitas e muitas fontes ativas nos próximos anos também. E particularmente hoje a gente vai apresentar para vocês aqui a possibilidade de algumas fontes de rendas para vocês e realmente a possibilidade de algum mercado novo. Peço para vocês também, assim como a Thelma falou, para pegarem um caderno, pegarem uma caneta, anotarem todas as dúvidas, que depois a gente vai abrir para isso e depois vocês podem sim tirar as dúvidas e a gente vai ter um contato mais direto. Não quero me estender muito aqui também, vamos logo fazer a apresentação, mostrar conteúdo para vocês e realmente ter aí esse embasamento total. Vou passar a palavra para a Thelma aqui, vou compartilhar a tela e qualquer dúvida, anotem que já a gente vai ter um tempinho para a gente tirar todas essas dúvidas. É muito, muito gratificante ter todos vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos. Gente, só para deixar claro para vocês, essa primeira parte é uma parte introdutória, tá? O que eu vou falar aqui, ninguém precisa ser super ultra entendedor, tá? É só para a gente mostrar para vocês que isso tá no mercado, que talvez vocês não tenham escutado falar, mas isso já faz parte da vida de muita gente em muitos países, tá? O Renan vai fazer o compartilhamento. Tá todo mundo vendo a tela do Renan? Quem puder me dar um joinha assim, eu agradeço. Eu acredito que sim. Obrigada, Maridente. Obrigada, Carla. Nós vamos estar falando aqui de uma tecnologia que se chama blockchain, tá? Eu vou explicar para vocês de uma maneira muito fácil. A gente não precisa ser um experto nessa tecnologia, mas a gente precisa entender que ela está chegando e que ela é aí a próxima revolução tecnológica e disruptiva depois da internet. Ela já existe há mais de 10 anos, daqui a pouco eu vou contar para vocês como ela surgiu, eu adoro essa história, tá? E o que ela é? Ela é um livro de registro online, acessível para todo mundo. Se eu fizer a tradução, blockchain é uma cadeia em blocos. Cada bloco desse pode registrar qualquer tipo de informação. Mas como que isso está mudando e vai mudar a nossa vida? Ela está mudando a maneira que a gente tem a nossa disposição e a gente tem acesso aos produtos e serviços. Eu vou dar um exemplo muito fácil para vocês, tá? Tudo que a gente tem acesso e que a gente necessita está centralizado numa instituição. Por exemplo, vou ligar para o Renan no Brasil. Eu preciso de uma operadora, não basta eu ter um telefone. Eu preciso de uma operadora para ligar para ele. Vou mandar dinheiro para minha mãe no Brasil. Eu preciso de um banco. Então, essa tecnologia ela está permitindo que esses intermediários e que centralizam todas as informações que disponibilizam produtos e serviços para a gente sejam eliminados do meio do caminho. E isso está fazendo com que os produtos e serviços estejam mais flexíveis, estejam mais acessíveis. É possível hoje nos Estados Unidos você ligar
para qualquer lugar do mundo para uma pessoa sem você ter a operadora. E o que isso significa? Significa que está empoderando as pessoas, está permitindo que você seja a sua própria operadora, está permitindo que você seja o seu próprio banco e você não está pagando taxas altíssimas. Então, os serviços estão mais rápidos, mais flexíveis e também mais baratos, tá? Além disso, ela é criptografada e muito, muito segura. É quase impossível, eu falo que é quase, mas é impossível um hacker quebrar uma blockchain. Por isso que ela está sendo aí procurada, ela já ultrapassou a tecnologia de computação em nuvem e também já ultrapassou a inteligência artificial, tá? Renan, acho que você tem que passar, amigo. Tudo isso que eu tô falando, gente, vocês vão estar recebendo, tá? Isso daqui é se vocês verem aqui do lado esquerdo, é um código de barras. Tudo que eu tô falando tá comprovado na internet, tá? Hoje essa tecnologia aí tá sendo usada pela IBM, Oracle, JP Morgan, grandes empresas e países de primeiro mundo, já como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e a França. E o Brasil também já está investindo muito nisso, tá? Essa é uma tecnologia que, inclusive, pode combater corrupção e outras coisas, tá? Então, o Brasil, se vocês procurarem em Brasil, o governo brasileiro já investiu bilhões aí na tecnologia blockchain. E eu vou contar essa história para vocês, de como ela surgiu, porque as pessoas que desenvolveram ela não tinham noção de como ela ia ser grandiosa hoje. Então, ela surgiu por causa das criptomoedas, ela é a tecnologia que se permitiu a Bitcoin existir. E ela surgiu de uma maneira muito orgânica. Lá em 2008, e falo para vocês, quem ainda não assistiu o filme A Grande Aposta, assistam. Ela fala sobre a queda do mercado, né, sobre a grande crise econômica que o mundo inteiro sofreu em 2008 e que poderia ter sido literalmente prevista, poderia, né, ter sido evitada, mas não foi evitada devido às manipulações aí de grandes empresas, de governos, etc. e tal. Nessa crise que deixou muita gente desempregada nos Estados Unidos, uma pessoa que tem um codinome, a gente não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, mas o codinome é Satoshi Nakamoto. Ele foi lá e entrou num fórum da internet e escreveu um projeto para se lançar uma moeda que fosse descentralizada, ou seja, não pertencesse a nenhum governo e nenhuma instituição bancária, que era o projeto da Bitcoin. Nesse fórum, essas pessoas começaram, mas como que a gente vai validar essas transações, né? Porque hoje, se você transfere dinheiro, tem uma validação ou do banco ou de uma casa de câmbio, né? Como que a gente vai validar? Então, essas pessoas se voluntariaram para fazer esses blocos de registros, tudo criptografado. Antigamente era um computador como o meu, como o seu na sua casa, hoje não. Hoje são máquinas mesmo, bem mais avançado do que foi no começo, tá? Mas foi um movimento completamente comunitário, e que surgiu essa tecnologia e fez com que a Bitcoin crescesse. A Bitcoin hoje ela não é somente uma moeda de compra e venda, hoje ela é a maneira mais rápida de você transferir dinheiro para qualquer lugar do mundo de uma forma muito segura, tá? Eles não imaginavam que isso ia estar em tudo quanto é lugar. Hoje, para você ter uma ideia, tem países que já estão registrando os bebês através de blockchain. Imagina se isso existisse há anos atrás, ia ser tão fácil a gente encontrar aí a nossa árvore familiar, saber de onde veio os nossos tataravôs, porque estaria tudo ali público e disponível para a gente. Falando um pouquinho do mercado de criptomoedas, se vocês nunca ouviram falar de criptomoedas ou se já ouviram falar e não se permitiram avaliar esse mercado, literalmente sentar, eu super recomendo vocês começarem a ler e avaliar um pouco esse mercado, porque é fato, ainda mais depois da pandemia, onde o nosso dinheiro é uma forma de transmitir doença, está se falando muito em dinheiro digital. Então, esse mercado já existe há mais de 10 anos, ele hoje é considerado uma fonte de renda, é considerado um bem de valor, tá? A Bitcoin, qualquer outra criptomoeda é considerado um bem de valor, inclusive pelo governo brasileiro. Depois a gente vai mostrar para vocês, tá? Uma documentação do governo brasileiro. Por quê? Porque a Bitcoin, além de ser hoje uma forma de pagamento, e ela cresceu muito por causa disso, ela é até considerada, ela é até avaliada como ouro digital. Ela é um bem de valor porque ela é escassa. Diferente do nosso dinheiro que o governo vai lá e imprime mais e causa inflação, a Bitcoin, quando foi lançada, e qualquer outra criptomoeda, ela tem um número exato. A Bitcoin, no caso, foi 21 milhões de Bitcoins.
não se imprime mais Bitcoin, não se produz mais Bitcoin, e isso faz com que você tenha aquela escassez e uma demanda. Por isso que ela, em 2009, valia 0,0000001 centavos de dólar, e hoje ela está aí. Hoje ela bateu 12 mil dólares. Ai, que felicidade que foi ver a bichinha subindo para 12 mil. Enfim, nesse mercado existe hoje vários produtos e serviços correlatos a criptomoedas, né? Eu sou uma pessoa entusiasta de criptomoedas, não sabia nada de criptomoedas há mais ou menos 1 ano e meio atrás. E isso literalmente mudou a minha vida quando eu me permitir especulando literalmente esse mercado, e hoje eu sou uma entusiasta de criptomoeda, tenho investimentos em diferentes criptomoedas, tá? A custódia é um serviço onde a gente... plataformas, elas asseguram a criptomoeda, é um bem de valor. É como se você fosse comprar um apartamento e aí você vai lá contratar um seguro para assegurar a sua casa, tá? Então, existe um seguro para assegurar as suas criptomoedas. A mineração é o que literalmente esses blocos de registros fazem. Eles são chamados de mineração. Uma pessoa que tem um computador ou uma máquina hoje que gera esse bloco de registro, ela recebe uma remuneração em criptomoedas. Por isso que muita gente lá no começo da Bitcoin que acreditou no projeto hoje está muito bem de vida, porque o computador era pago para fazer aquilo, era como se fosse um salário, e é um salário hoje. Tá? A arbitragem são pessoas que já estão no mercado, que já conhecem do mercado e sabem comprar e vender em diferentes casas de câmbio, como se eu fosse comprar e vender dólar em diferentes casas de câmbio, tá? O trade, como qualquer moeda, a Bitcoin ela oscila e outras criptomoedas também oscilam, como o dólar, como o euro. Então, quem é trade, quem estudou trade, sabe quando comprar e quando vender conforme essa oscilação para ter lucros, tá? E a permuta de criptoativos são aí pessoas que trocam criptoativos. Sei lá, eu tenho Bitcoin, vou trocar com você que tem Ethereum, que são duas criptomoedas bem conhecidas. Gente, isso daqui é só uma geral para vocês entenderem que existe um mundo aí gigante a vocês serem explorados que oferece infinitas possibilidades, tá? Ninguém precisa ser super entendedor. Eu não sou super entendedora de criptomoedas, eu sou uma entusiasta e porque mudou a minha vida, tá? Então, a gente vai falar nesse contexto para vocês, a gente vai falar aqui para vocês de uma holding americana, uma empresa americana. Daqui a pouco eu vou mostrar toda a documentação delas online para vocês, tá? O que é uma holding? É uma empresa que tem várias outras empresas dentro dela. A Applicate, ela tem aí a Symmetry, que é um marketplace tipo a Amazon, a DocLock, que é uma empresa de documentação, a GPS Cash, que é uma empresa de cashback, a Minted, que é uma empresa de mineração, e a Nui, que a gente vai estar aprofundando um pouco, que é, na verdade, a cara comercial da empresa, ela é o braço comercial. Tudo que essas outras empresas oferecem vem pra gente através da Nui, tá? Por que é importante a gente estar falando de uma holding? E isso eu deixo como exemplo para vocês, tá? Toda vez que vocês forem analisar um projeto, parem para ver se essa empresa é regulamentada, se essa empresa é auditada, e é com grande prazer, e isso fez muito sentido para mim quando me apresentaram essa empresa, que eu com grande prazer que eu falo para vocês que ela é uma empresa americana, aberta na Bolsa de Valores, capital aberto, tá? E por ter um capital aberto, ela é auditada aí por várias instituições, sendo a maior delas a SEC, que é a maior instituição ali governamental dos Estados Unidos, que audita várias empresas que têm capital aberto. Vocês já devem ter escutado falar da SEC, não sei se vocês assistem série, mas fala-se muito da SEC na série Billions, na série Suits, que é bem famosa aí no Brasil, todo mundo gosta. Então, é uma instituição muito famosa nos Estados Unidos por ser bem acirrada ali na regulamentação de empresas, tá? Falando um pouco da empresa, a gente vai mostrar agora as documentações. Acho melhor se o Renan vai abrir os documentos. Então, gente, essa primeira parte aqui, como vocês podem ver, e depois vocês vão ter acesso a tudo isso, tá? É da Nasdaq, ó, a gente tá lá, nasdaq.com,
tá? O que a gente está mostrando aqui para vocês não é qualquer empresa, é uma empresa que é falada na Nasdaq, que é falada na Bloomberg, que é falada no jornal de Wall Street, tá? Então aqui, ó, é só mostrando para vocês que a Nasdaq, se vocês forem na Nasdaq e botarem ali Applicate, que é a dona da NUI, ou até mesmo NUI, vocês vão ver que saem várias reportagens, tá? Então, ali é uma reportagem mostrando que a Applicate comprou a NUI em outubro do ano passado, ela já tinha 20% da NUI, e aí em outubro ela comprou 100% depois que a NUI passou pela auditoria e tudo que ela tinha que passar para realmente estar sendo adquirida por uma empresa pública, tá? Então, o Renan vai mostrar a Bloomberg. E, Renan, só para a Bloomberg, não sei se vocês conhecem, é um dos maiores sites do mundo relacionado a finanças, a tecnologia, onde a gente é um site, né, que não é qualquer pessoa que escreve, literalmente passa por vários processos para sair uma notícia ali, tá? Renan, se você puder só mostrar o manual do afiliado para eles verem, vocês vão receber da pessoa que indicou vocês, tá? Esse manual do afiliado, que é um guia de bolso. Tem vídeos aí, se eu for ficar falando aqui, eu posso falar trocentas horas sobre a NUI, sobre o que é tecnologia blockchain, enfim. Tem os vídeos, eu super aconselho você verem esses 2 vídeos, que inclusive é narrado pelo nosso representante jurídico no Brasil, Marcelo Marcato. E também tem todas as documentações aí ao nosso dispor. E lembrando que eu falei, o Brasil, o nosso governo vê a cripto... tem um contrato que eu vou mostrar para vocês, tá tudo aí, vocês podem olhar depois com calma, tá? E essa parte aqui do Brasil é relacionada à CVM, né, que é a nossa instituição governamental, que autoriza os brasileiros a investir em criptomoedas, enxergam a criptomoeda como um bem de valor e um imposto de renda também, tá? Mas qualquer dúvida a gente está à disposição, é que não tem como eu mostrar tudo de uma vez. Voltando para a documentação, lembra que eu falei para vocês que ela é auditada pelo maior órgão federal dos Estados Unidos, que é a SEC, como vocês podem ver aí, a gente está no sec.gov, tá? Aí você tem todos os documentos desde 2016, que a gente também pode estar à nossa disposição, ela é uma empresa pública, então a documentação dela está ao vivo e a cores. E ela hoje tem aí as finanças dela completamente auditadas. Ela tem mais de 540 milhões de ações na Bolsa de Valores e ela está aí, ó, completamente auditada. Vocês podem também verificar isso. Então, isso são coisas que a gente mostra para vocês verem. Eu gosto até de dar um exemplo, né? Eu sou formada em turismo, tenho pós em marketing, trabalhei já com muitas coisas, mas eu não saberia analisar um balanço financeiro, não sou advogada, não sou contadora. Mas tenho o bom senso de saber que uma empresa que é analisada por tantas outras instituições federais, ela tem aí credibilidade no mercado mesmo. Falando também da empresa, é muito importante a gente saber quem está por trás disso. Pô, a empresa tem credibilidade, está aprovada, é regulamentada, quem que está por trás disso? Então, esse daqui é o corporativo da empresa, o Darren Olayan, ele é o fundador da NUI, ele foi CEO da Applicate, tá? Agora ele saiu de ser CEO para se dedicar completamente à expansão aí de várias coisas que vai acontecer com a empresa, e sendo CEO, ele fica ali limitado a muita coisa. A Una Taylor é a presidente do grupo, ela é aí a primeira nigeriana que já esteve à frente de 3 empresas públicas, muito conhecida no mercado. Depois vocês vão poder ler um pouquinho sobre eles, aí se for de curiosidade de vocês, tá? Muito conhecida no mercado de startup, ela é chamada investidora anjo, são pessoas que começam a investir quando uma empresa, por exemplo, o Facebook, um dia valia nada e muita gente investiu nele, e eles são chamados de investidor anjos, tá? Falando do Darren, eu gosto muito de citar, e foi por causa desse grupo que eu peguei o avião junto com a Gabi, que não está aqui, fui parar lá em dezembro nos Estados Unidos para conhecer a empresa, para conhecer as pessoas que estavam envolvidas nisso, tá? Então, o Darren Olayan, ele é um cara, assim, sensacional, eu já tinha lido sobre ele, já tinha visto vídeos sobre ele, eu falei, nossa, eu quero ir para lá, eu quero conhecer esse cara, eu quero ver a visão dele. Eu primeiro fui cliente, né, para depois ver a oportunidade que isso me oferecia como uma outra fonte de renda para mim. Ele é um cara família, tem 9 filhos, maioria adotado, e ele tem como missão de vida ajudar 1,5 milhão de pessoas a ter uma renda passiva mensal de $500. Você vai ver que muito do que ele desenvolve é muito voltado para um
empoderamento financeiro, para que as pessoas tenham autonomia com o seu dinheiro, tá? O Rick Marini, que é do conselho da NUI, ele também é um investidor anjo, muito conhecido, mais de 50 empresas, sendo delas 6 unicórnios, que são empresas bilionárias. Não sei se vocês conhecem o Snapchat, ele é um dos primeiros investidores do Snapchat, tá? É mais conhecido, é uma mídia social. O Vaco Hoover, ele é o CEO e o cofundador da Eleve 8, que é um dos maiores congressos de blockchain no mundo, onde fala a IBM, a Microsoft, o JP Morgan, que é o maior banco do mundo, e o Darren Olayan, que é o fundador da NUI, também é palestrante nesse congresso. E o Sal Sarra, ele é aqui da Inglaterra, ele é CEO da TS Capital, muito conhecido no mercado farmacêutico também, ele foi diretor de marketing da indústria farmacêutica, tá? Então, o que é isso? São pessoas aí que não são conhecidas só num mercado desconhecido, elas são conhecidas internacionalmente. Vocês vão ler sobre elas na Bloomberg, na Nasdaq, igualmente, tá? A gente conheceu a NUI por causa do Rodrigo Silva, ele é brasileiro, mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos, e ele é muito conhecido por ter feito a expansão de várias empresas norte-americanas para o mercado latino-americano. Então, ele foi presidente da Juness, ele foi presidente da Inove Market Life, ele foi presidente da Munavi, e conhece o Darren, porque eles são da mesma religião, eram amigos, e aí ele foi fazer parte da NUI para expandir a NUI para o mercado latino-americano. Quem quiser assistir um update com ele, toda terça-feira ele está live no Instagram da NUI, falando aí sobre os próximos passos, o que a empresa está fazendo. A empresa é muito transparente, ela dá update o tempo inteiro, enfim. E o primeiro produto que a gente tem, a NUI tem vários produtos que são voltados ao empoderamento financeiro, tá? O primeiro é para quem não sabe nada. Então, era para mim no começo. Eu comecei a aprender depois que eu conheci a NUI, né? Então, é para quem não sabe nada, mas que gostaria de ter um rendimento mais justo com segurança. Por que eu falo mais justo? A gente hoje, o que a gente tem? Nós meros mortais, né? E eu vou comparar a gente, que daqui a pouco eu vou contar uma história para vocês. Nós meros mortais, que tem aí um pouco de dinheiro e quer ver esse dinheiro talvez rentabilizar, trabalhar para a gente vai aonde? Vai no banco, vai no Tesouro Direto, entendeu? Vai fazer esses tipos de investimentos. E eles não rendem muito, né? O banco fica lá com o nosso dinheiro, pasmem, quem tem dinheiro hoje na poupança está perdendo dinheiro, né? A inflação está muito maior, a taxa Selic baixou para 2%. Eu não tive educação financeira, então eu não tinha conhecimento, eu fui ensinada a poupar. Eu não fui ensinada a fazer o dinheiro trabalhar para mim. E com o meu interesse, comecei a estudar desde nova, mas não entendia muito. Investi em Tesouro Direto, deixei meu dinheiro em ações e eu não via meu dinheiro render. Então, um dia eu ouvi falar de day trade, que são trades profissionais, né, que realmente gerenciam contas de pessoas de muita grana mesmo. Eu trabalhei aqui numa empresa chamada Shoulders, que eu ficava passada, né, então me sentia dentro da bolsa de valores, literalmente, tá? E aí, o que a NUI propõe é literalmente oferecer esse serviço que normalmente gente que tem muita grana tem à disposição, porque a maioria dos financial advisors, que a gente chama, essas grandes empresas aí que trabalham dinheiro, ela não vai olhar para quem não tem menos de 1 milhão. Hoje eu estava até procurando aqui, que o Renan e a Gabi, a gente quer comprar umas ações nos Estados Unidos, e eu mandava só falar assim, gente, isso daqui mínimo de investimento é $500 mil. Era assim. Então, o que o Darren, a proposta dele foi, eu quero proporcionar para as pessoas, independente do poder aquisitivo dela, um rendimento que seja plausível e que seja justo. Então, o que é esse produto e serviço? Primeiro, é uma custódia. Então, a primeira coisa que ele faz, ele assegura o nosso capital. Ele assegura e ele vai trabalhar esse capital no mercado. Então, a NUI, ela tem a tecnologia, tá? Ela tem os robôs patenteados e ela tem mais de 13 traders profissionais que trabalham com ela. Ela trabalha o nosso dinheiro no mercado e repassa para a gente um lucro diariamente. A empresa, a gente não precisa fazer nada. A gente só auxilia vocês a abrir uma conta na empresa, a gente não abre nada no nosso nome, vocês abrem uma conta, transferem dinheiro, assinam um contrato que vem lá com o seguro, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e vocês acompanham os ganhos, tá? A empresa não promete ganhos, porque isso é contra a lei.
mas eu posso dar para vocês uma média, tá? A média mensal é de 6%. Então, todo mês o dinheiro que está ali está te rendendo 6%. No final de 12 meses de contrato, e esses 6%, o que rende semanalmente, a gente pode retirar toda terça-feira, desde que a gente tenha aí pelo menos $25, tá? E no final de 12 meses de contrato, a gente ainda retira 80% do valor que a gente investiu. Então, você tirou lá 6% de lucro e ainda retirou 80% do valor. Qual que é o mínimo, Thelma? 100. Qual que é o máximo? Não existe. A gente tem investidores de 100, na nossa rede, de 100 a $50 mil, tá? E tem gente que investe muito mais alto na NUI. Então, não existe máximo, o mínimo é 100. Tem 100, tem 300, tem 1.000. Eu vou dar um exemplo de 1.000, que normalmente é o que mais plausível para a maioria das pessoas, tá? Então, $1.000, a pessoa botou $1.000, assinou lá o contrato de $1.000, ela está recebendo ali uma média de $60 por mês. No final de um ano, se você fizer 60 vezes 12, vai dar $720, tá? No final de um ano, ela ainda retirou 720, porque ela retira 80% do valor. 700, daqui a pouco o Renan vai mostrar isso numa planilha para ficar mais simples. 720 mais 800%, 1.520. Se você investiu 1.000, você ficou com $520 aí de lucro, tá? Tem taxas, né? A gente tem que dar prestação para o governo, etc. e tal. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, ao invés de você considerar 52% de lucro, considera 40%, que está mais do que maravilhoso. Então, não crie expectativa. A gente sabe que as expectativas são mais do que atingidas na NUI, mas eu não gosto de fazer ninguém criar expectativa, porque é renda variável e o mercado varia, mas a gente tem ótimas experiências. Na época que teve o Covid, a gente ficou com medo. Ai, meu Deus, vamos ter o nosso primeiro rendimento negativo, tal. E não, o nosso rendimento médio é uma média de 0,27 ao mês, e naquela semana caiu para 0,15. Então, a gente nem negativo teve. A empresa é muito... 0,27 ao dia, né? Falou a mesma. Desculpa. 0,27 ao dia. 0,27 ao dia, e aquela semana foi 0,15 ao dia. Então, a empresa, ela é muito consciente, né? Hoje, eu literalmente recomendo para os meus amigos, porque, por exemplo, se um dia o mercado não tá bom, ela vai mandar e-mail. Gente, hoje a gente não vai operar o capital de vocês, porque o mercado não tá bom. Então, a primeira coisa que tem é a segurança mesmo. Gente, a gente vai abrir para perguntas. Acredito que vocês tenham muita pergunta, são muitas informações, né? Mas o que vocês têm que entender, assim, ó, a empresa é credenciada, a empresa é regulamentada, a empresa é auditada, top líder naquilo que ela faz, que é tecnologia, e top líder no mercado financeiro, com pessoas altamente capacitadas, e aí, ó, em tudo quanto é lugar estampado. Não sou eu, Thelma, que tá falando. Eu até falo, ó, nem acredita em mim. Vocês viram na Nasdaq, porque eu não ia acreditar. Eu acreditei na Nasdaq, eu acreditei na SEC. Por isso que eu me tornei cliente da empresa. Eu me tornei cliente da empresa em setembro. Não comecei a desenvolver isso como um negócio. Eu fui realmente cliente, vi meu dinheiro rendendo, vi como a empresa se comportava, e peguei o avião e fui lá. E aí que eu entendi a oportunidade disso e me tornei consultora deles, tá? E a gente vai abrir para dúvidas. Então, façam perguntas contribuem. Pode abrir o microfone e fazer perguntas.